Boa tarde a todos. Como ela disse aqui, o pequeno e o grande, mas pequeno não no tamanho, mas com grande conhecimento. E o grande aqui tentando chegar num grauzinho um pouquinho maior, né? Dentro desse capítulo que é para ser perfeito, né? Então estou tentando e estou no caminho também, né? E dentro desse capítulo dos Sede Perfeitos, nós temos a parábola do semeador. E na parábola do semeador, onde Jesus senta com uma multidão na beira da praia, né, na beira do mar. E ele explica que como grãos semeados em lugares inadequados, não tem uma colheita desejada, né, não fica satisfatória. E diz ele assim: se deixarmos as sementes caírem ao longo do caminho, os pássaros as comem. Se plantarmos em lugares pedregosos, onde não há muita terra, elas brotam logo, mas logo morrem, pois carece de profundidade, né? As raízes ficam ali na superfície, então, vindo o sol, as queima. E quando caem espinheiros, pior ainda, né? Porque o espinheiro começa a abafá-las. Então, deixar assim as ilusões, né? Os cuidados com a riqueza é sucumbir à parte material do mundo. Mas e as que são plantadas em terra boa? Darão seus frutos, pois ali se fez um trabalho, se preparou o solo, houve o cuidado e a dedicação. E os frutos começam a florescer. Diz ele assim, alguns 100%, outros 60% e outros 30%. Então nós percebemos nessa parábola que a explicação ali é bem perfeita, né, de como enxergarmos o nosso evangelho, de como utilizemos ele. Para muitos a gente sabe que não passará de uma letra morta, certo? Né? Assim como nos pedregulhos, né? Nenhum fruto dará. A aplicação se encontra em diversas categorias de espíritas, né? Muitos só se atentam pelos fenômenos materiais e muitas vezes só vê, mas não crê, né? São como fatos curiosos, tá? Que só querem as comunicações com os espíritos, né? Ou com espíritos brilhantes que eles acham que são. E quando satisfeito ali os seus interesses, continuam frios e indiferentes da mesma forma, né? Muitos acham que praticá-las aos outros, mas não a si próprio, né? Por fim, há aqueles que recebem as instruções, as semeiam em seus corações e daí procuram cuidar dos frutos, né? Para que essas sementes que darão se multipliquem, né? Nós temos também dentro dessa sequência, nós temos dever. O dever que é a obrigação nossa, primeiro conosco, né? Comigo mesmo, né? Depois para com os outros. A gente acha muito dessas explicações do Evangelho que é a respeito da modificação moral, né? A nossa modificação, né? Então a gente tem que saber essas sementes pegadas e fazê-las frutificadas, né? Então, o que eu achei mais ou menos uma explicação, o que seria 100%, 60%, 30%, né? Então, para que se produza essas sementes, em quantidade satisfatória, vai depender do solo no nosso coração. Então, como está o seu coração? Né? Como está o meu coração também? Né? Se ele está fechado para captar esses ensinamentos, não vai adiantar em nada, né? Se nós o temos duro, então refratário às mudanças morais, se nós não queremos modificá-las, então esse solo precisa
de mais cuidados, de mais amparo, né? De ajustes, de correções. Agora, se esse coração, né, esse solo está aberto, ele está recebendo, está fazendo os reparos, está fazendo os ajustes. Então, adubando esse solo com o quê? Com amor. Então, nós consigamos fazer ali a colheita que ela vai ser benéfica, né? Pois nós vamos estar doando, vamos estar ensinando e acalentando essas novas sementes que virão a nós. Se nós chegarmos a uns 30%, que é aqui uma referência que Jesus nos fala, bom, já é uma colheita para se comemorar, né? Imensa, porque a gente sabe que nas colheitas normais de plantações, se chegar ali no 10, 15%, puxa, quem está fazendo a plantação está dando, né, uma imensa comemoração. Imagina nós se conseguirmos fazer o que essas sementes que chegam a nós chega a 30%. Tem que dar vivas ao máximo, né? O dever é a lei da vida, né? E o dever, ele está atrelado ao nosso livre-arbítrio, claro. Então, ele está ligado à nossa consciência. E que muitas das vezes ela nos adverte, ela nos alerta. Então, se nós formos observar o dever instalado no nosso coração, como nós vamos saber onde inicia, né, onde termina? Então, como nós vamos saber? Nós saberemos nas situações do cotidiano. Quando nós o quê? Ameaçamos o bem-estar, a liberdade, a felicidade do próximo. Então, é aquilo que nós não desejamos a nós, né? A nós próprios. Então, acaba no limite do respeito que desejamos para nós. Se não queremos a nós, então por que desejarmos aos outros? Espíritos ignorantes ou instruídos, todos sofrem as dores. Todos nós vamos ter as dores iguais, né? Pelas, às vezes, mesmas causas, né? Para que cada um julgue em sã consciência o mal que se pode fazer ou não, né? Deus deu assim essa providência que quer que todos passem por essas dores, né? Para que nessas experiências nós não pratiquemos o mal, né? Nós sabemos que o mundo espiritual, lá no mundo espiritual, nós iremos estudar, né, sobre todas essas virtudes. E quando reencarnarmos aqui neste mundo, ainda de provas e expiações, nós teremos as oportunidades de praticá-las, né, no nosso dia a dia. Então, o dever é um resumo prático de todas as especulações morais, né? Não deixarmos ali as mazelas, as agruras, as complicações nos dobrem, né? E nós tornemos assim inflexíveis, né, diante das tentações. Nós seremos juízes de nós mesmos, pois se amarmos a Deus acima das criaturas, e as criaturas mais do que a nós mesmos, estaremos cumprindo esta lei do dever. Então jamais irá cessar, né, essa nossa obrigação moral para com o nosso Criador. Nós temos que refletir as virtudes de Deus, porque Ele quer que nós sejamos perfeitos, pelo menos a perfeição relativa, né? Chegar pelo menos ali um grauzinho um pouquinho melhor, né? Que é dentro, por exemplo, eu falei no início, estou dentro desse aqui, tentando buscar um pouquinho de conhecimento para poder melhorar a moral, né? E nessa sequência a gente tem a virtude. Então a virtude no seu maior grau é todo esse conjunto de qualidades, né, que são essenciais ao homem de bem, tá? Como a Genita falou, para que nós possamos ler ali no capítulo a respeito do homem de bem, que ali a gente vai estar com
um conhecimento, uma amplitude maior do que seria isso, né? E tentarmos fazer algumas delas no nosso dia a dia. Então esse homem de bem, ele tem que ser o quê? Tem que ser uma pessoa modesta, probo, caritativo, né? Laborioso, né? Mas não podendo acompanhar as enfermidades morais, né? Que nos desonram, né? Que nos derrubam, tá? Então, se faltar a modéstia, nesse caso também, o que acontece? Mostra o orgulho, né? Nós não precisamos falar aos outros, né, as nossas qualidades. Porque não tem assim, essa necessidade de demonstrar a ninguém. Nossas ações é que vão falar por nós mesmos, né? Não se precisa alardear aos quatro cantos do mundo aí, né, o que nós somos, né? Possivelmente o que ele faz, aí se esconde ali algumas mazelas, alguns defeitos dele que ele não quer demonstrar, né? Então, nesse caso, se ele quiser mostrar, já se anula, né, toda essa intenção, né? Então, se admitir que o homem que pratica o bem, então se ele já praticou bem, uma satisfação maior no seu coração, já está imensamente de bem consigo mesmo, né? Mas se ele quiser, nesse caso, alardear, o que acontece? Ele já perdeu todo aquele mérito, ele vai cair no amor próprio, né? Ele fica inflando o ego sem necessidade nenhuma, né? Então, se nós espíritas nos atentarmos para essa bênção, né, essa luz, é claro que estamos longe dessa perfeição, mas já estaríamos no caminho, né? Nós não devemos deixar o orgulho se sobressair. Nós temos que ter assim a humildade de reconhecer que temos muito chão pela frente e praticar o bem sempre. Sabemos que temos o melhor de nós e termos em nossa mente que praticando é que se chega à perfeição. Tem uma palestra do Arthur Valadares que eu assisti esses dias, que ele comenta que há no livro do Consolador, onde Emmanuel, ele falando por parábolas, né, e alegorias, ele diz assim que as sementes, né, que ao longo dos séculos foram plantadas em nós temos que cultivá-las e com nosso esforço elas se desenvolvem, frutificando em misericórdia, sabedoria e amor. E também essa explicação está no final do Sermão da Montanha, que é dentro disso que Jesus veio dar essas explicações. Para finalizar, é bem interessante assim, isso que mais ou menos eu escrevi, que foi mais ou menos também o que a Angelita falou, mais ou menos casou ali com ela disse que chegar numa meta, né? Olhando, e eu refletindo ali, eu falei, nossa, ela escreveu, mas ela falou, e mais ou menos aquilo que eu também estava com a intenção de falar. Então, para a gente dar uma pensada em cima bem disso também. Ela falou em meta, e a meta está lá na frente, então a meta nossa o que é? É um horizonte que está lá na frente, né? Então nós temos o quê? A intenção de chegar nesse horizonte, tá? E quando nós chegamos nesse horizonte, quando chegamos naquele ponto que nós achamos que é o horizonte que a gente enxergou, a gente vê que o horizonte continua. Então ele vai estar sempre à nossa frente, né? E ele vai continuar avançando, né? Mas nesse caminho a gente aprende muita coisa, né? E nessa caminhada a gente percebe novas situações, né? E novas sementes nos serão dadas. Muitas delas já nos foram dadas, né? Mas o que fizemos dela? Então, se nós pegarmos essas novas sementes que
serão germinadas, serão cuidadas, né? Que elas possam florescer e que desses frutos satisfatório de uma boa colheita para que a gente consiga chegar ali naqueles 30%, no mínimo, né? Como está aqui na palavra. E que nesse caminho para o além, para o horizonte, é o que? Caminhar para o infinito. E se nós absorvemos os ensinamentos de Cristo, é o caminho mais perto para se chegar a Deus. Que assim seja.